Hoje é sexta-feira, 13 de junho, e o tema da lição dos jovens é Corações longe de Deus. É com alegria e reverência que seguimos mais um passo no nosso aprendizado espiritual aqui no canal Vivendo a Lição. O texto de hoje começa nos levando para os tempos do rei Josias, um rei reformador que purificou os altares idolátricos do país. Mas a lição nos alerta que, mesmo com essa reforma externa, o coração do povo continuava sem transformação verdadeira. A gente percebe aqui algo muito sério. Mudanças externas, por mais importantes que sejam, não substituem a transformação interna. Isso continua sendo verdade para nós hoje. Podemos frequentar a igreja, participar de atividades, mas se o nosso coração continua apegado ao pecado, ainda estamos longe de Deus. O texto diz que as sementes da verdade que haviam germinado com a promessa de abundante colheita tinham sido sufocadas pelos espinhos. Essa imagem é muito forte, faz lembrar da parábola do semeador em Mateus 13. As sementes caíram entre os espinhos e os cuidados do mundo sufocaram a palavra. Isso nos leva a refletir: quais são os espinhos que têm sufocado a verdade em nossa vida? Será que temos deixado o ativismo, a correria ou os prazeres nos afastarem de Deus? A lição segue mostrando que, diante desse risco espiritual, Deus usou o profeta Jeremias para alertar a nação. Um chamado urgente para que o povo reconhecesse o perigo de sua apostasia e voltasse ao caminho da fidelidade. Só sendo leais a Jeová poderiam esperar o favor divino e a prosperidade. O mesmo princípio se aplica hoje. Lealdade a Deus é o caminho para a verdadeira bênção. Jeremias, como profeta, chamava constantemente a atenção do povo para os conselhos de Deuteronômio. A fidelidade à lei de Deus era o clamor insistente de sua pregação. Em Jeremias 6,16, ele dizia: "Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma." Essa é uma mensagem para todos nós. Não existe descanso verdadeiro sem obediência. Não existe paz para quem ignora a voz de Deus. A lição menciona um momento específico em que Jeremias, por ordem divina, se coloca em uma das portas principais da cidade para falar da santificação do sábado. Ele avisa que os habitantes de Jerusalém estavam em perigo de perder de vista a santidade do sábado e foram solenemente advertidos a não seguir com suas atividades seculares nesse dia. Isso nos leva a pensar: como temos tratado o sábado? Temos honrado esse dia como um tempo sagrado separado para o Senhor, ou temos misturado o sagrado com o comum? A promessa era clara: uma bênção seria derramada, mas sob a condição de obediência. Deus disse em Jeremias 17, 24 a 25, que se o povo não carregasse fardos, nem fizesse obras no sábado, então haveria prosperidade, honra e permanência na terra. Mas o contrário também era verdade: a desobediência traria destruição. É uma escolha: obediência traz vida, desobediência traz ruína. A lição também menciona a seriedade das advertências que o povo recebeu. Se não obedecessem à lei de Deus e não santificassem o sábado, a cidade e seus palácios seriam destruídos pelo fogo. E de fato isso aconteceu. A história confirma o que Deus já havia avisado. Isso é um alerta solene para nós. Deus leva a sério sua palavra. Ignorar seus mandamentos sempre traz consequências. Mesmo assim, Jeremias permaneceu firme, defendendo os princípios corretos, mesmo diante da oposição e da frieza espiritual do povo. Ele sabia que os corações estavam endurecidos e que somente medidas incisivas poderiam trazer transformação. E mesmo assim, com tudo contra, ele se manteve fiel, falando com paixão e urgência. Ele rogava: "Lavai para vós outros campo novo, e não semeis entre espinhos. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejais salva." Essas palavras ecoam até hoje. Que tipo de solo é o nosso coração? Estamos permitindo que Deus nos limpe da malícia, do egoísmo, da incredulidade? Ou ainda estamos semeando entre espinhos, insistindo em viver perto da religião, mas longe da essência? Ellen White reforça essa mensagem no livro Profetas e Reis, páginas 241 e 242, quando destaca que o profeta defendeu os bons princípios de uma vida correta, mesmo em meio a uma sociedade corrompida.
Só por meio de uma mudança profunda seria possível transformar a nação. E isso vale para nós. Somente o arrependimento sincero, seguido de obediência verdadeira, pode nos aproximar de Deus. Agora pense com carinho. Será que temos dado mais valor às aparências do que à real transformação do coração? Será que temos sido como o povo de Jerusalém, que mantinha os rituais, mas tinha o coração longe de Deus?